todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou comentar sobre os principais pontos da Lei Complementar 227 de 2009, que trata sobre o plano de carreira e remuneração do Magistério Público Municipal para o concurso de Ferraz de Vasconcelos. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Além disso, se você está se preparando para o concurso de Ferraz de Vasconcelos, eu tenho a minha apostila para o cargo de professor de Educação Básica 1, valor R$30, ela é em PDF, eu mando por e-mail ou por WhatsApp. Vai ficar no primeiro comentário fixo desse vídeo meu telefone WhatsApp para contato para a compra da apostila. Formas de pagamento, Pix ou depósito bancário. Outro ponto importante é que as inscrições para Ferraz de Vasconcelos vai até amanhã, dia 31 de março, e é até às 17 horas, não é até às 23 horas, não, é até às 17 horas. E também só pode pagar o boleto até amanhã, 31 de março, às 17 horas, ok? Vou deixar na descrição do vídeo o link da Banco Instituto Mais para você que ainda não fez e tiver interesse, é claro, fazer a inscrição para Ferraz. E agora eu vou comentar aqui com vocês os principais pontos da lei sobre o magistério público, né, de Ferraz de Vasconcelos, só deixando algumas coisas claras. Eu não vou ler o documento todo na íntegra, porque vai ficar muito maçante. Eu só vou comentar aqui os pontos principais que podem cair na prova. Eu acredito que provavelmente cai apenas uma questão, isso é, se cair, tá? Porque os concursos, pelo que eu tô vendo, não importa a banca, tá caindo pouquíssimas questões de legislação municipal, porém, como muitas pessoas aqui no canal sugeriram para mim fazer um vídeo explicando sobre as leis municipais de Ferraz, na bibliografia está cobrando dois, o Estatuto do Funcionário Público e o Estatuto do Magistério, eu preferi trazer o Estatuto do Magistério, que eu acho que tem mais chance de cair nesse concurso de professor, pelo menos uma questão, ok? Vou deixar também na descrição do vídeo o link desse PDF que você encontrar no site da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos para consulta, e esse documento também está na minha apostila, certo? Agora, indo aqui para a Lei Complementar 227, de 15 de dezembro de 2009, que trata, né, sobre o plano de carreira e remuneração do Magistério Público Municipal de Ferraz de Vasconcelos. Quais são os pontos mais importantes aqui desse estatuto? O primeiro ponto desse estatuto é o capítulo 2 dos conceitos adotados nessa lei. O quinto, ele fala, nessa lei são adotadas as seguintes definições. Então, quais são as definições, né, no Estatuto do Magistério? O que é a rede municipal de ensino? É o conjunto de instituições e órgãos que realizam atividades de educação sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação. O que é o Magistério Público Municipal? É o conjunto de profissionais da educação, titulares dos cargos de professor adjunto 1, que é aquele professor substituto, professor adjunto 2, o 1 é o PEB 1, né, o que se equivale, e o adjunto 2 para o PEB 2, professor 1, que é o cargo aqui principal, né, que a maioria aqui vai fazer, professor 2 e os de funções gratificadas da educação, supervisor de ensino, diretor de escola, vice-diretor de escola, professor coordenador pedagógico, em caráter de provimento efetivo. Geralmente, não importa a banca, a prefeitura, sempre quando cai o Estatuto do Magistério Municipal, as bancas gostam de cobrar o que é o cargo, o que é a educação para a rede, também questão das funções, das atribuições, também de evolução funcional, daqui a pouco eu já vou falar aqui para vocês. Outro ponto importante também, continuando no mesmo artigo, o que é o cargo público? O conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades de quem é investido o servidor público, criado por lei, com denominação própria, em número certo e com vencimentos a ser pagos pelos cofres públicos. Servidor público, pessoa física legalmente investida em cargo público de provimento efetivo ou de provimento de comissão. Esse aqui de cargo público pode ser alguém do processo seletivo, alguém que o pessoal da prefeitura contratou no tempo determinado. Já o servidor público, aquele que passou em concurso público ou é um cargo comissionado ali pela prefeitura, certo?
O que é o professor? O titular do cargo de carreira do magistério público municipal, com atribuições de docência, né, que é dar aula, né, na sala de aula, devidamente habilitado nos termos da legislação vigente. Quadro de pessoal, conjuntos de cargos da mesma natureza, funcional, isolados e funções gratificadas. O que é a classe? Que aqui a gente já entra na parte da evolução. São os graus dos cargos hierarquizados em carreira que representam as perspectivas de desenvolvimento funcional do servidor. Carreira do magistério público é a estruturação dos cargos em classes, certo? Intercísio, lapso de tempo estabelecido como o mínimo necessário para que o servidor do magistério se habilite à progressão e à promoção dentro da carreira. Nível é o símbolo atribuído ao conjunto de classes equivalentes quanto ao grau de dificuldades, complexidade e responsabilidade, visando determinar a faixa salarial a eles correspondente. Então, o que é esse nível, esse grau? É em nível e grau que você vai evoluir dentro da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, e também em provas as bancas gostam muito de cobrar, ok? Aqui também está falando de faixa salarial e função de gratificação. Essa função de gratificação é apenas para os cargos de gestão. Outro ponto importante é dos princípios e diretrizes do magistério. E quais são essas diretrizes do magistério? Daí aqui são os princípios, né? Igualdade de condições para acesso e permanência na escola, liberdade de empreender e assinar. Tudo que está aqui é o que está lá na Constituição Federal, está no ECA, copia e cola dessas duas legislações, certo? Outro ponto importante é o capítulo 4, que fala do preenchimento de vagas. Daí aqui fala que preferencialmente é por concurso público, as vagas de vacância. O que é vagas em vacância? É aquelas providas de aposentadorias, falecimentos e exonerações. E também pode ter os processos seletivos, esses são por tempo determinado, para cobrir licenças determinadas, licença saúde, licença gestante, ou algum afastamento para um trabalho acadêmico, mas que a pessoa vai voltar. Aquela vaga tem dono, certo? Por isso que é importante e existe os processos seletivos, são para essas ocasiões. Agora, se a prefeitura segue na risco, está aqui, daí já é outra história, né? Outro ponto importante aqui do estatuto é a estrutura de carreiras. Então, como é estruturar as carreiras? Aí que vem a evolução. Os graus e as faixas, certo? Daí, por exemplo, os níveis, né? No caso do professor adjunto 1 e o professor 1, que é o professor 1, que é o cargo que a maioria de vocês vão fazer. Então, vou dar ênfase a esse cargo. São 3 níveis. O nível 1 é a formação em nível superior, em curso de licenciatura plena em pedagogia normal superior, outra graduação correspondente à área específica do currículo, com formação pedagógica nos termos de legislação vigente. Nível 2, formação em nível pós-graduação, lato sensu, em áreas que tem a ver aí com a educação, e tem que ter no mínimo 360 horas. Então, você já entra, né, na prefeitura no nível 1, porque você já tem a pedagogia, tanto faz a licenciatura ou normal superior, que era a nomenclatura que tinha antigamente, antes da nomenclatura licenciatura, né? Aí depois, quando você fizer uma pós ou já tiver pós, daí você vai para o nível 2. E nível 3, formação em nível de pós-graduação, aqui já entra no mestrado, ok? Daí você vai para o nível 3 se você tiver mestrado. Os outros cargos eu não vou comentar, vou dar isso aqui ao professor 1. Outro ponto importante do desenvolvimento funcional, progressão e promoção, aqui é a evolução. Daí, por exemplo, você só pode evoluir, por exemplo, da faixa 1 para a faixa 2, após os 3 anos de estágio probatório, certo? Aqui está falando, ó, artigo 30. Cumprir um intercísio mínimo de 3 anos de efetivo exercício na classe que se encontra, ter sido aprovado no estágio probatório, não ter sofrido penalidades e não ter advertências em seu probatório nos últimos 3 anos. Artigo 31, os efeitos financeiros decorrentes da progressão serão pagos ao servidor no mês subsequente da sua concessão, certo? Agora, o capítulo 10, da promoção. A promoção, né, artigo 33, a promoção na vertical é a passagem do servidor efetivo do quadro do magistério de um nível de formação para o outro, imediatamente superior àquele que pertencente. Então, da graduação para pós-graduação e mestrado. Artigo 34, processo necessário para o levantamento de definições dos servidores que fazem jus à promoção se dará uma vez no ano,
geralmente, né, no mês de setembro em Ferraz. Artigo 35. Para fazer jus à promoção, os servidores do quadro de pessoal do Magistério Público Municipal deverão, cumulativamente, cumprir um tecido de 3 anos de efetivo exercício, ter passado estágio probatório, obter na média do resultado das 3 últimas avaliações nota igual ou superior a 70 na avaliação para fins de desenvolvimento funcional, não possui penalidades nos últimos 3 anos. Então, esse aqui, na verdade, é o grau. Aquele primeiro que eu falei é os níveis, que é de graduação, é a graduação, nível 1, pós e mestrado, que é o nível pós, nível 2, e mestrado, nível 3. Esse aqui já é os graus. Os graus é de acordo com a avaliação. Então, a sua gestão vai fazer a avaliação aí em você, todo ano, é claro, após os 3 anos, aí estágio probatório. Outro ponto importante é como funciona essa avaliação para o desenvolvimento funcional, né? Daí, no artigo 40, o formulário de avaliação para fins de desenvolvimento funcional, ao que se refere ao capítulo desse artigo, deverá contemplar, entre outros fatores, a serem definidos pela Secretaria Municipal de Educação, face à especificidade dos cargos os seguintes. Daí vai ser contar como critério a assiduidade, então a presença, então não pode ter falta, disciplina, iniciativa, se você é uma pessoa proativa ou fica só esperando, também sobre o trabalho pedagógico, responsabilidade, também vai contar a sua relação com a comunidade escolar, com os pais, também a formação continuada, relação com os alunos, planejamento do professor e a inter-relação pessoal com todos da escola. Então, tudo isso será avaliado de você. Outro ponto importante é dos adicionais. Os adicionais, por exemplo, noturno é a partir das 22 horas, no caso do pessoal que vai dar aula na EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, ganha um adicional noturno de 25%. Outro adicional aqui, no artigo 60, para o exercício em unidades classificadas como de difícil acesso, o docente fará jus a um adicional de 15%, calculado sobre o seu vencimento base. Agora, quais escolas que têm esse difícil acesso, eu já não sei. Se você é de Ferraz e sabe, deixa aqui nos comentários, ok? Daí aqui também das férias, que geralmente é no mês de janeiro, recesso no mês de julho, ok? Outro ponto importante, dos afastamentos. Por exemplo, no artigo 63, o afastamento do servidor do magistério de seu cargo ou função, sem prejuízo de vencimentos e demais vantagens, poderá ocorrer mediante prévia autorização do secretário municipal de educação, nos seguintes casos: 1. Para integrar comissão especial ou grupo de trabalho, estudo ou pesquisa para desenvolvimento de projetos específicos na área educacional. 2. Participar de congressos, simpósios ou outros eventos similares, desde que referentes à área educacional. 3. Para ministrar cursos que atendem à programação do Sistema Municipal de Educação. Artigo 64. Será concedido afastamento com prejuízo de vencimentos e demais vantagens do cargo após estágio probatório, no caso de 3 anos, para tratar de interesses particulares no período de 24 meses ou 2 anos, mediante a ciência do diretor da unidade escolar e parecer do supervisor de ensino e deferimento da Secretaria de Educação. Então, após o estágio probatório, você pode ficar 2 anos até afastado para tratar de assuntos pessoais, mas não quer dizer que você pode até acumular um cargo, desde que seja compatível o acúmulo, tá? Porque tem gente que quer acumular cargo e tira essa licença aí sem vencimentos e o acúmulo não baixa depois lá na frente da BO, então toma cuidado. E tem que ter a anuência tanto da direção da unidade escolar como do supervisor de ensino, porque vão ter que arranjar alguém para ficar no seu lugar, né? Outro ponto importante é das concessões, daí uma coisa que a gente adora, que é as faltas abonadas. Então, vamos lá. Falta abonada mediante deferimento formal do superior imediato, respeitando o limite de uma falta por mês, totalizando 6 faltas por ano, certo? Falta justificada mediante apresentação de atestado médico e requerimento fundamentado do profissional do magistério, respeitando o limite de uma falta no mês, totalizando 6 por ano, não acarretando prejuízo no vencimento. Falta injustificada, quando não houver requerimento profissional do magistério, quando não for aceita a justificativa apresentada pelo servidor ou nos demais casos previstos nesse estatuto, acarretando prejuízo de vencimento, vai descontar o salário, né? E das demais vantagens do cargo e sanções disciplinares cabíveis. E as faltas parciais ao trabalho serão contadas.
e a cada 5 horas será descontada uma falta dia. Daí, por exemplo, você trabalha 5 horas por dia, daí você chega atrasado 1 hora, daí amanhã mais 1 hora e assim por diante, vai totalizar 5 horas, dá uma falta dia, ok? Também tem a parte da readaptação, que é aquele professor que, por problemas físicos ou psicológicos, não pode mais ficar em sala de aula, daí é readaptado em outra função dentro da escola ou da Secretaria Municipal de Educação, certo? E continua com seus mesmos vencimentos e com seu cargo, porém uma função é adaptada. A questão da remoção, você quer mudar de unidade escolar, uma vez por ano você pode mudar para o meio de classificação, ou permuta. O que é permuta? É a troca. Eu estou numa escola no centro e eu quero ir para uma escola do outro bairro, e a pessoa quer ir para essa escola que eu estou no centro. Aí você pode trocar, fazer o que se chama permuta. Não precisa ser só a remoção por classificação, certo? Outro ponto importante que também sempre cai em concursos é a questão do acúmulo de cargo. Aqui é muito importante essa parte, ó. O somatório das horas semanais não pode exercer 70 horas semanais. Então, eu tenho 2 cargos em Ferraz, ou um cargo em Ferraz, um cargo em Suzano. Um exemplo, os dois, a somatória não pode ultrapassar 70 horas semanais. Se ultrapassar 70 horas semanais, é acúmulo ilegal. Além que, é claro, aqui conforme a legislação, vai ser considerado também se dá tempo de chegar nas duas escolas, também se o HTPC, que é horário de reunião coletiva pedagógica, não bate os dias e os horários, certo? Para poder dar o acúmulo legal, ok? Portanto, é isso, pessoal. Tem muitas coisas aqui que vale para os cargos de gestão. Portanto, não perca seu tempo lendo, leia só o que é pertinente ao seu cargo de professor. No caso, o professor 1, certo? Daí aqui no final tem a jornada semanal, né? Que o professor 1 é de 30 horas semanais. Também tem a questão da gratificação, mas isso aqui é para gestão, o difícil acesso, o adicional noturno. E no final também tem até uma tabela da evolução funcional, quanto o seu salário pode chegar, ok? E é basicamente isso, beleza, pessoal? Antes de fechar aqui o vídeo, algumas pessoas vão perguntar, porque hoje saiu no processo SEI, do site da Prefeitura de São Paulo, resultado das discursivas. Amanhã, às 17 horas, aqui no canal, eu vou fazer um vídeo comentando. Só vai sair no Diário Oficial amanhã, dia 31 de março. E provavelmente também amanhã saia no site também da FGV, ok? E eu também deixei uma explicação na aba comunidade aqui do canal, beleza? Bom, espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!